Bom, pessoal, já voltando aí com o nosso segundo vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas características da urbanização da América Latina. Então, olha só, é a região mais urbanizada do mundo, né? É bem interessante essa informação, tá? Mas também é uma das menos povoadas em relação ao seu território, né? Já visto aqui a situação do próprio Brasil, né? A gente ocupa muito pouco, tá, dos territórios que são disponíveis. Aqui no Brasil, a gente não ocupa nem 5%, tá, do território. Quase 80% da sua população vive em cidades, né, o que é uma proporção muito superior à dos países desenvolvidos. Agora, as condições dessa urbanização é que é uma questão bem importante, tá? Que cai muito, né, nas provas do Enem e da UERJ, justamente por conta da característica. Tá? É uma urbanização concentrada em poucas cidades que leva ao, ao fenômeno da macrocefalia urbana, ou seja, uma superconcentração da população urbana em uma única cidade, construindo aí uma quebra na hierarquia urbana, né? Você tem uma cidade muito grande que concentra muito a população, os serviços, a economia, e depois você vai ter cidades muito pequenas. É o que acontece no Uruguai, um Montevidéu que tem praticamente metade de toda a população do Uruguai. Guatemala City, que eu citei já, a cidade da Guatemala, que tem mais de 70% de toda a população, da Guatemala, ou quando não é uma macrocefalia assim, bem didática, a concentração em concentração de população em duas cidades, bem importante. Então, você pega, no caso da Bolívia, La Paz e Santa Cruz de la Sierra. No caso do Equador, Quito e Guayaquil, perceberam? Então, você vai ter esse tipo de fenômeno, também bem comum. Se não é uma cidade concentrando toda a população, são duas ou três cidades ali, tá? Enquanto todas as outras vão ser cidades muito pequenas, que não são referências. E nessas cidades grandes, de boa parte da América Latina, você não vai encontrar empregos ligados ao setor secundário, ligados à indústria de transformação, é, e sim empregos mais especificamente no setor terciário e no setor de comércio. Tá? Presta atenção numa coisa aqui. A Europa ela vai fazer o processo de urbanização com base na indústria, e assim como acontece com o Nordeste dos Estados Unidos, e ao longo do tempo, a economia urbana desses lugares vai passando por um processo de terceirização. Porque as indústrias vão se mecanizando, você vai precisando cada vez menos de mão de obra, a indústria vai indo embora para outros lugares do mundo, mas percebam que isso é um processo gradativo. Na Europa e no Nordeste dos Estados Unidos. Aqui na América Latina, não. O camarada já chega na cidade sem indústria. Ele vai precisar partir para o comércio, para o mercado informal, para o mercado ilegal, entenderam? E isso vai levar, como eu coloquei ali, a uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, a grande maioria da população vai procurar emprego no setor terciário e ele simplesmente não vai ter capacidade de abrigar todo mundo. Então você vai ter grandes filas de desempregados e essas pessoas muitas vezes vão ter que partir para iniciativas próprias, para poder se sustentar suas famílias. E aí vem um crescimento muito grande do mercado informal e do mercado ilegal, como eu já citei. Tá certo? Então, atenção para esse ponto, porque aparece muito nos vestibulares. Outra característica aqui, 20% da população mais rica tem, em média, uma renda per capita quase 20 vezes superior, à renda dos 20% mais pobres. Isso transforma a América Latina, isso dá à América Latina o título de região mais desigual do mundo. Então você pega a parte de cima da pirâmide, eles concentram muito mais grana do que a parte de baixo da pirâmide, como eu disse, isso é produto de um passado colonial escravista, concentrador de terras, concentrador de renda, tudo bem, tá? É real isso, a gente não pode desprezar, tá certo? Agora, muito tempo já se passou, tá certo? Desse passado colonial escravista. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a escravidão acaba no final do século XIX e a gente tem o século XX inteiro, e aí a gente já está indo para a terceira década do século XXI, e a gente ainda não fez nada de muito significativo para justamente tentar resolver esse problema da desigualdade socioeconômica. Tá? Muito pelo contrário, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vem, nos últimos anos, retrocedendo, em termos de tentativas de melhorar a desigualdade.
ok? Bom, continuando aqui, mais de um quarto da população urbana, dá mais ou menos aí 111 milhões de pessoas, vive em favelas. É um outro problema, né, do camarada chegar na cidade, não encontrar empregos ou encontrar empregos precários ligados ao setor informal. Tá? Ele vai precisar resolver, ele não vai conseguir viver na chamada cidade formal, ele não vai conseguir pagar um aluguel, ele não vai conseguir ter uma casa própria, então ele tem que partir para iniciativas autônomas, iniciativas individuais para resolver o seu problema de habitação. Tá? E é assim que as favelas vão crescendo, mais da metade, dessa população favelada vai estar no Brasil e no México. Tá? Se você somar a população favelada do Brasil, que é a maior entre todos os países da América Latina, e a população favelada do México, você tem aí mais da metade da população urbana vivendo em favelas na região. Percebam o que é curioso aí, que as duas maiores economias, exatamente o Brasil e o México, são as duas economias que produzem a maior parte da população favelada. O que é mais uma amostra de que o crescimento econômico não garante justiça social, não garante distribuição de renda. E a gente cai novamente numa mesma pergunta, no mesmo dilema, até que ponto vale a pena ser a maior economia da região, até que ponto vale a pena estar entre as 10 maiores economias do mundo, se eu não consigo reverter isso em qualidade de vida para a minha população. Tá? Voltando lá, aqui ó, um outro dado importante, as 40 principais cidades da América Latina produzem anualmente um PIB de mais de 842 bilhões de dólares, só as cidades. O que, na verdade, faz dessas cidades aí os grandes motores da economia regional. Hoje, apesar do passado colonial escravista, hoje as cidades que são efetivamente os lugares onde se produz riqueza na América Latina. A gente é uma região que ainda tem, já visto o Brasil, uma atividade econômica agrária muito forte, mas por conta da natureza da produção, né, a gente está falando aí de soja, milho, carne, por conta da natureza da produção, acaba que o valor, né, o impacto que a atividade agrária tem no PIB da região acaba sendo relativamente pequeno se nós compararmos com aquilo que as atividades urbanas conseguem produzir. Tanto as atividades industriais quanto a atividade turística, a atividade de comércio, serviços, elas são capazes de produzir mais riquezas em termos de volume do que a atividade agrária. Ok? Bom, a América Latina tem uma comissão para questões econômicas, que é o braço, na verdade, da Organização das Nações Unidas aqui para a América Latina. Para quem não sabe, a ONU ela tem algumas instituições que têm um cuidado específico com determinadas regiões, para o desenvolvimento econômico de algumas regiões. É o caso da CEPAL para a América Latina. Então, uma instituição ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas, mas que trata de maneira específica da América Latina e do Caribe, como eu estou mostrando aqui no slide para vocês. A sigla, tá? CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, tá certo? Bom, ela foi criada aqui em 19... Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu estou com um pouco de dificuldade. Ela foi criada em 1948, eu ampliei aqui para eu poder ver, porque para mim não estava aparecendo direito a data. Ela foi criada em 1948, a sede fica em Santiago, no Chile, e ela tem 46 países membros, né? Não membros, como está escrito aqui, desculpem, eu não tinha reparado a falha aqui no slide. Vou consertar já já. Então, são 46 países membros, mais 14 países associados, que não fazem parte efetivamente da CEPAL, mas são associados a ela. Tá? Então, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe é uma das 5 comissões que a ONU tem, como eu falei para vocês, e que cuidam especificamente de regiões específicas. Tá? Então, a ideia é tentar promover
ações específicas para a América Latina para tentar promover o desenvolvimento econômico regional. Tudo bem? E é isso que está resumido aqui nesses dois textinhos como características da CEPAL e objetivos da CEPAL, né, aqui para a América Latina. Tudo bem? Bom, vou dar mais uma paradinha aqui para a gente continuar no próximo vídeo.